Salve, salve, defensores da liberdade! Bom, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre a ideia de taxar grandes fortunas. Ideia essa que foi potencializada pela crise do coronavírus e pelo consequente aumento dos gastos e da dívida do Estado. Mas seria essa uma ideia realmente viável para aumentar a arrecadação e assim reduzir a desigualdade? Bom, já adianto que não. Nesse vídeo eu vou listar uma série de razões que mostram como a ideia de taxar grandes fortunas seria altamente prejudicial se fosse posta em prática. Bom, em primeiro lugar, muitos dos defensores dessa ideia alegam que haveria uma arrecadação muito alta que seria retornada em melhorias nas condições dos serviços públicos, melhorias na saúde, na educação e em políticas sociais. Bom, lê do engano. Segundo dados do Ministério do Planejamento, em 2019, do total de gastos do Estado, 53% são gastos previdenciários, enquanto 31% são gastos administrativos, que incluem despesas com funcionalismo público, e apenas 16% são gastos sociais, que incluem saúde, educação e segurança pública. Ou seja, os pobres ficam com a menor fatia. Considerando a arrecadação estimada pelos defensores dessa política, dos 100 bilhões anuais que seriam arrecadados, apenas 16 bilhões seriam enviados para os gastos sociais, ou seja, uma parte pouco considerável. E se pararmos para pensar que boa parte dessa arrecadação direcionada nos gastos sociais viria em serviços públicos, muitas das vezes feito mediante contrato de licitação, suscetíveis à corrupção, é possível que os pobres não veriam nenhuma diferença em sua condição de vida. Mas quais seriam as consequências da aplicação da taxação de grandes fortunas? Bem, prejudicariam muito mais os pobres do que ajudariam. Isso podem ter certeza. É possível descrever 3 grandes consequências da taxação de grandes fortunas: inflação, desemprego e retrocesso produtivo. Primeiro, é importante frisar que essa nova tributação iria afetar principalmente a classe produtiva do país, ou seja, os empresários. Com a nova taxação, haveria aumento dos custos para se operar no país, e assim os produtores teriam que repassar esse novo custo no preço final dos produtos ou serviços que ofertam. No final das contas, os principais bens e serviços no mercado terão um preço elevado, ou seja, inflação. E quem é que mais sente o encarecimento dos produtos e serviços? Os pobres. E esses sentiriam diretamente no bolso o aumento do valor dos produtos, da comida, enfim, seriam os maiores prejudicados. Outro resultado inevitável dessa nova taxação seria a fuga de capital. Muitos empresários, diante do custo adicional para se operar no Brasil, fora os altos impostos que já existem, simplesmente encerrarão suas atividades aqui, indo para outros países que ofertarem melhores condições tributárias, como o Peru ou o Chile. Com menos empresas atuantes no Brasil e menos empresas estrangeiras querendo entrar, menos empregos disponíveis nós teremos, gerando assim o desemprego, que afeta principalmente pessoas com menor qualificação e experiência, ou seja, os mais pobres e os mais jovens. Com a fuga de capital, bens e serviços que antes eram ofertados aqui no Brasil ficarão indisponíveis. Pense que se a Netflix, um potencial alvo dessa nova tributação, decidisse sair do país por conta dos altos custos, como a Nintendo fez em 2015, um dos maiores afetados seríamos nós, consumidores, que seríamos privados do serviço de streaming por culpa do Estado. Outro cenário dentro dessa dinâmica é que ficaríamos privados de novidades estrangeiras, uma vez que o novo imposto, fora a alta burocracia e a alta carga tributária que já temos, seria mais um fator de repulsão a investimentos estrangeiros, como multinacionais que quisessem entrar no país ou algo assim. Se liguem no exemplo. Bom, meu negócio de entregas de encomendas por drones está crescendo bastante aqui na Europa. Acho que vou expandi-lo para a América do Sul. Ô Carlos, chega aí. Tô pensando em expandir nossa empresa para um país da América do Sul. Acho que seria uma boa começar pelo Brasil, né?
Ih, chefe, acho melhor não. Ué, por que, Carlos? O Brasil é aquele país lá que tem a sétima maior carga tributária do mundo. É imposto pra caramba. Além de ser muito complexa e tal. Vamos ter que precisar de uns 25 contadores para dar conta de tanto imposto. 25? Mas aqui eu só preciso de 5. Putz. Além disso, vai demorar mais de 100 dias para que o governo autorize a gente a operar. 100 dias? São mais de 3 meses. É muito tempo, assim não dá. Mas, espera aí. O Brasil não é aquele país lá que teve um presidente que tomou a poupança da população toda? Esse mesmo. Putz, agora eu tô em dúvida se vou pra lá ou não. Tá realmente complicado. Inclusive, fiquei sabendo que eles estão querendo aprovar um novo imposto lá sobre grandes fortunas ou algo parecido. Cancela o Brasil, Carlos. Vamos pro Chile. Analisando os resultados de países europeus que implementaram a taxação de riquezas, vemos que esses conseguiram uma arrecadação média de apenas 0,2% do PIB, um percentual michuruca. Na Suécia, por exemplo, segundo estudo do Institute of Industrial Economics, as receitas que vieram com tal imposto nunca ultrapassaram 0,4% do PIB. Se aplicássemos esse mesmo percentual no Brasil, ignorando as particularidades de cada país, como o número de milionários ou o tamanho das fortunas dos mais ricos, teríamos uma arrecadação de, no máximo, 29 bilhões de reais, resultado extremamente aquém do estimado pelos defensores da política. A França, normalmente usada como exemplo pelos defensores da taxação, teve uma arrecadação anual média de equivalentes 21 bilhões de reais. Porém, de acordo com o economista francês e professor de economia Eric Pichet, a França sofreu uma fuga de capital com a tributação de equivalentes 1,1 trilhão de reais entre 1988 a 2008. Ou seja, em média 55 bilhões de reais saíram do território francês por ano. Em outras palavras, a economia francesa mais perdeu dinheiro do que arrecadou. Ainda segundo o economista, a taxação de riquezas causou uma redução de 0,2% no crescimento anual do PIB francês. Podemos concluir então que a ideia de tributar os mais ricos é falha. Não só não gera os resultados esperados, mas também ocasiona péssimas consequências para todos, principalmente os mais pobres, que sofrerão mais com a inflação, com o desemprego e serão privados de novidades estrangeiras. Não à toa que, entre 1990 a 2017, 8 dos 12 países da OCDE que cobravam impostos sobre grandes fortunas voltaram atrás. Ou seja, 2/3 dos países abandonaram a ideia pelo fato dela ter gerado péssimos resultados. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Se possível, deixem um like, se inscrevam no canal e comentem o que acharam. Críticas construtivas sempre são bem-vindas. É isso aí, falou!